Olá, hoje é o dia 16 de outubro, estamos no último trimestre de 2019, essa aqui é a lição número 7, Nosso Deus Perdoador. Hoje é uma quarta-feira, era para estar chovendo, mas está apenas nublado, uma temperatura agradável aqui. Bom, o nosso assunto aqui é Nosso Deus Perdoador, né? Essa é a lição número 7, como já disse, do quarto trimestre de 2019. Santíssimo e poderoso Deus, sempre esteja conosco quando estivermos estudando a Tua Palavra. Desta vez precisamos muito de Ti, porque o perdão é algo que nos interessa sobremaneira. Pedimos as Tuas bênçãos em nome de São Jesus Cristo. Amém. Bom, aqui diz o seguinte, está em Provérbios 28, versículo 13. Não é? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Esse jamais prosperará. Não se refere à prosperidade material, porque nós sabemos bem, não é? Aqui na terra, quem mente, quem rouba, quem se faz de honesto e não é, etc. Esse é que vai bem. E como? Né? A coisa vai aos milhões, se não for aos bilhões de reais ou dólares. Bom, mas espiritualmente, o futuro que eu espero é muito quente. Mas o nosso Deus, o nosso Criador, que é o nosso Deus, Ele quer nos perdoar. Não é? Isso é o que Ele mais deseja. Deus é bondoso, Deus é amor. Tudo que Ele não quer é nos castigar. E muito menos ainda nos destruir. Porém, fazer o quê? Não é? Com quem jamais se arrepende, com quem fica rebelde sempre. Se deixa alguém assim, tem que morrer. Se deixa alguém assim, é capaz de arruinar o universo. Não é? Nós vamos estudar umas coisas aqui importantes aí nas lições futuras, principalmente na lição número, aí para frente, na lição número 8, né? A respeito do que levava tanto os judeus, antes os israelitas, a adorar ídolos. Aliás, já vou adiantar, é bom, é importante, é bom saber. Eles gostavam das festas dos pagãos, dos entretenimentos dos pagãos, dos prazeres dos pagãos, do estilo de vida dos pagãos, que acabaram também gostando da adoração dos pagãos. Ou seja, eles gostavam do caminho largo, porque aqui na terra o caminho do cristão é estreito, porque tem que evitar tanta coisa. É estreito, mas também não é. É estreito porque tem tanta atração que nós temos que dizer não. Mas também não é porque a nossa saúde é melhor, porque a nossa alegria é melhor, a nossa felicidade é melhor, nós temos esperança. E no futuro, o caminho lá no céu vai ser bem largo, ou seja, lá tudo o que tiver para se fazer, poderemos fazer. Não teremos a menor necessidade de dizer isso aqui eu não posso, isso aqui eu não devo, isso aqui não é bom, não é? Bom, então vamos lá. O que os judeus resolveram fazer depois do exílio, depois que reconstruíram o muro da cidade, fecharam as portas, o templo já estava pronto, depois que decidiram adorar certinho, o que resolveram fazer? Uma aliança com Deus. Essa vez foi o ser humano que resolveu fazer aliança com Deus, porque estavam com medo. Eles perceberam, no estudo da nossa lição aqui, nós estudamos isso, né? Eles perceberam quão bom foi Deus, quão poderoso foi Deus no passado com eles.
Ali na saída do Egito, né? Nós vimos a semana sobre isso, né? Na saída do Egito, as 10 pragas, como Deus castigou os egípcios e eles não receberam castigo nenhum. A travessia no Mar Vermelho, que coisa sobrenatural. Não lhes faltou água no deserto, não lhes faltou alimento no deserto, não faltou pão no deserto, não faltou carne no deserto. De noite tinham luz, de dia tinham proteção da nuvem. As suas vestes duraram 40 anos. Ou seja, é de se saber aqui, por óbvio, que quem saiu vestido do Egito, adulto, não chegou em Canaã, porque tiveram que morrer no deserto. Então, essas vestes dos que saíram no Egito estavam sendo vestidas por pessoas que nasceram no deserto, e quando chegaram lá tinham 20, 30, talvez 40 anos. Mas aí eles viram como foram duros de coração aqueles seus antepassados, como eram castigados, como se arrependiam, mas quanto tempo durava esse arrependimento. Logo estavam lá eles correndo de novo atrás dos prazeres dos pagãos, das festas dos pagãos, das mulheres dos pagãos, das comidas dos pagãos, dos folguedos dos pagãos, do estilo de vida dos pagãos. E por consequência também da adoração dos pagãos, do culto dos pagãos. Então aconteceu uma coisa estranha, altamente contraditória. O que aconteceu? Passaram a adorar os deuses que não eram deuses, que não eram nada, que foram fabricados por outra criatura, não é? Ser humano que fabricou. Como é que você vai adorar uma coisa que você mesmo construiu? Deuses que não puderam, eles não podem mesmo segurar o seu Deus poderoso, claro, invisível. Sim, esse foi o grande argumento. Nosso Deus, nós não vemos, eles veem o Deus deles, tem lá as estátuas, etc. O que adianta ver algo que não faz nada? E eles adoravam isso. Gente, eu sou colérico, é de passar a mão na cinta e dar no lombo. Mas que estupidez é essa? De adorar um pedaço de árvore, como diz ali Isaías, não é? Derrubou uma árvore, com metade da madeira, da lenha fez fogo, assou carne, fez pão, cozeu pão, etc. E tal, fez comida. E com o resto construiu um ídolo, se ajoelhou na frente daquele ídolo e diz assim: tu és meu Deus, livra-me. A Bíblia mesmo diz que isso é estupidez. Esses aí que fazem isso estão tão estúpidos quanto o próprio ídolo. Que a Bíblia mesmo diz, Isaías, né? Diz que o lugar onde o colocam, daí não se mexe. Não vê, não ouve, não faz nada, não percebe nada, não fala e não protege ninguém. Essas coisas os judeus, os israelitas, depois judeus, foram adorar. Pensa no bezerro de ouro, pensa naquela serpente, eles foram adorar a serpente. Não o Deus que os curou, a serpente. Gente, como que... Será que nós hoje somos menos estúpidos? Eu creio que nós não vamos nos ajoelhar diante de um pedaço de árvore, né? Porém, será que nós também não gostamos das festas dos pagãos, dos prazeres dos pagãos, né? Dos Big Brothers dos pagãos, dos alimentos dos pagãos, do jeito de se vestir dos pagãos? Né? É a questão, né? Você não precisa se ajoelhar diante de um pedaço de árvore. Se quer agradar Satanás, basta viver conforme os pagãos ou os não adventistas vivem. Né? Então aqui eles perceberam tudo isso e chegaram à conclusão: exílio nunca mais. Né? Bom, eles estavam em plenos 490 anos de arrependimento, que eles tiveram como prazo para se arrepender. Esses 490 anos terminariam lá no dia da morte de Estevão. E
Eles se deram conta, só nós. Outra vez exílio, não. Quando eles, pela primeira vez, chegaram em Canaã, encontraram cidades prontas, muros prontos, casas construídas, lavouras preparadas, videiras plantadas, não é? Também as azeitonas, enfim, tudo lá pronto, não é? As árvores plantadas, árvores frutíferas, criação de gado, curais pronto, tudo pronto. Agora que retornaram de Babilônia, as cidades estavam destruídas, Jerusalém estava destruída, todas as cidades destruídas, e principalmente Jerusalém, o templo destruído. Não era agora simplesmente tomar posse, era reorganizar tudo que estava destruído, né? As ruínas, aproveitar o que dava para aproveitar e reconstruir. Gente, uma coisa é construir, outra é reconstruir. Né? É desanimante. Então, exílio nunca mais. Vamos fazer um pacto com Deus. Vamos agora nós decidir a nunca mais abandonar o nosso Deus. Esse pacto foi tão forte que exageraram mais adiante, uns 2 séculos depois, mais até um pouco. Surgiram os fariseus e esses resolveram regulamentar a lei de tal maneira que tivessem todas as regras para não errar. E aí que chegaram a entrar em conflito com o autor da lei, o próprio Jesus Cristo, né? Proibindo ele de curar no sábado, mas ele era o autor da lei. Será que ele não sabe? Bom, aí oraram, e em primeiro lugar exaltaram o Criador de todas as coisas. Correto, certo, parabéns para ele. Em segundo lugar, reconheceram que Deus elegeu Abraão como seu servo, do qual faria uma grande nação e daria toda aquela terra a seus descendentes. Parabéns para ele, correto. Né? E relembraram que Abraão foi fiel a Deus. Sim, Abraão cometeu erros. Abraão é como eu, como você, cometeu erros. Porém, tal como Davi, Abraão e Davi têm coisas em comum. Se arrependia, Abraão se arrependia, Davi também. Foi assim. Né? E nas piores provas, tanto Davi quanto Abraão foram fiéis. Davi podia ter matado Saul dentro daquela caverna. Abraão podia ter recusado sacrificar seu filho. Nas piores provas. Nas coisas pequenas, um e outro caíram. Mas nas piores tentações, nas piores provas que Deus enviou, eles se mantiveram em pé. Não é? Abraão, por exemplo, saiu dos seus parentes. Quando Deus disse, sai da casa dos teus parentes, ele saiu. Para onde? Não sei. Ele não sabia. Né? Mas ele foi. Então, Deus fez aliança com Abraão e sua descendência. Agora eles estavam ratificando a aliança. Eles queriam ser fiéis a Deus. Né? Deus disse para Abraão, farei de ti uma grande nação. Esta terra vai ser dos teus descendentes. Né? E Abraão já andou comprando parte daquelas terras, pelo menos parte. Né? E os seus descendentes receberam o que o seu antepassado comprou. Deus não espera de nós a perfeição absoluta. Deus não espera que nós sejamos igual a um anjo. Não. Ele espera em nós a perfeição em nosso âmbito, ou seja, nós temos que ser obedientes a Ele. Caímos uma vez aqui, outra vez ali, etc e tal, caímos, nos arrependemos. E quando nos arrependemos, somos perdoados, e aí nós estamos perfeitos. Depois de perdoados, somos perfeitos em Jesus Cristo, como Ele foi. É isso que Ele quer. Simples, assim. Fácil. Não é difícil, é fácil. Não é? Pois bem, nós já vimos aqui sobre o deserto. Não é? Que tempo, que era para ser 2 anos, acabou ficando em 40 anos. Por quê? Queremos voltar para o Egito. É porque queríamos no Egito. Não é? Porque antes disso, Deus tinha dito para Ló, suas filhas e sua esposa, não olhem para trás. Mais tarde, o que vocês querem para trás? No Egito. Vocês não ficaram ali séculos na escravidão, querem continuar na escravidão? Mas como? Né? Como nós, seres humanos, somos? Será que nós hoje somos melhores que eles? Então, disso tudo, aqueles judeus estavam se arrependendo, estavam se
entristecendo, né? Bom, depois que eles chegaram à sua terra, ali eles engordaram, ficaram ricos, porque a terra era boa, ali era a ponta do crescente fértil, ali tinha águas, tinha desertos, embaixo do deserto até hoje tem petróleo, né? Ali tem muita riqueza mineral, ali é a esquina do mundo, ali é o lugar de comércio, né? Entre a África, a Ásia e a Europa. Ali tem o Mediterrâneo, né? Que você navega nos países ricos, aquela região está cheia de países ricos ali, né? Ali passa até hoje o tráfico de caminhões, etc. Ali é quase que dá para dizer o centro do mundo, pela sua localização estratégica, né? Eles receberam o melhor do planeta. Ali eles poderiam se transformar numa gigantesca nação. Hoje, se eles fossem fiéis, hoje eles seriam um enorme país, abrangendo inclusive a Arábia Saudita, etc. Até onde eles saíram, no Mar Vermelho, coisa e tal. Certamente hoje seria a sede da igreja ali. Enfim, hoje tem um paísinho desse tamanho. E cabe várias vezes no Rio Grande do Sul, né? Chegaram em Canaã e ficaram ricos. Receberam tudo pronto, como eu já disse, né? E aí, como também já disse, se bandearam, não vou repetir tanto isso, para os ídolos dos pagãos. E resolveram perseguir os profetas. Por que não perseguiram os sacerdotes? Porque os sacerdotes estavam juntos com o povo adorando ídolos. Concordavam. E por que não perseguiram os reis? Porque os reis também, nem todos, mas concordavam ou até adoravam. Salomão fez isso, né? Vários outros fizeram, né? Manassés, por exemplo, então nem falar, né? Adoravam ídolos, sacrificavam seus filhos, passando-os pelo fogo, oferecendo a ídolos. Gente do céu, né? E os profetas eram enviados para trazer a palavra de Deus, que era contra as coisas que eles tanto gostavam, que eles não podiam suportar aquela palavra de repreensão dos profetas e os matavam. Perseguiam, jogavam dentro de poços, os amarravam, os prendiam, botavam em cadeias, em prisões. Jesus, o que fizeram com Jesus? Era profeta, né? Trouxe uma palavra que eles não gostaram, né? Pois bem, eles viram tudo isso, viram o seu passado e choraram. Se arrependeram. Gente, isso é para nós. Será que eu não estou gostando também tanto de alguma coisa desse mundo que não constrói a minha vida espiritual, que não contribui com nada, com a minha ligação com Deus? Olha, ô Sigberto, né? Então eles disseram, pecaram os nossos reis, pecaram os nossos sacerdotes, nossos príncipes, o povo, menos os profetas. Né? Isso está em Neemias 9:34. Agora, qual é que era a situação deles? Bom, eles estavam voltando do exílio, reconstruíram as ruínas e tinham que pagar tributo à Medo-Pérsia. Não era uma nação livre. Olha o que deu. Não queriam mais isso. Por isso, louvaram a Deus, oraram a Deus e prometeram, seremos fiéis. Não durou muito. Chegaram a matar Jesus, os 490 anos passaram, mataram Jesus, 3 anos e meio depois mataram Estevão, que estava pregando para eles exatamente aquilo que eles relembraram, não é? E se arrependeram aquela vez. A pregação de Estevão não foi outra coisa senão relembrar o que esses judeus aqui com Neemias estavam relembrando e se arrependeram. Mas quando Estevão pregou, não se arrependeram. Como somos duros, nós seres humanos. Nós não podemos apontar o dedo para aqueles judeus do tempo de Estevão.
como eu faria se fosse um deles, ou melhor, como estou fazendo hoje. Santíssimo e poderoso Deus, abençoa-nos, cuida de nós para que sejamos fiéis ao nosso Santíssimo, querido Jesus Cristo, que está por voltar. Que nós possamos nos arrepender de verdade. Seguir o que está escrito. Em nome de São Jesus Cristo pedimos. Amém. Tchau.